Vamos lá, pessoal. Resolução de questões, nono ano, professor Israel Xavier, Colégio Maria Montessori. Nós vamos agora revisar os assuntos relativos ao materialismo histórico e ao positivismo. Primeira questão. Comte e Marx formaram suas ideias no século XIX. Os dois estudaram o período moderno, os dois estudaram a Europa moderna, a Revolução Industrial. A sociedade moderna era definida por eles de maneira diversa. Enquanto que para o Auguste Comte, a Revolução Industrial era algo positivo, porque mostrava que os planos do iluminismo deram certo e a ciência conseguiu triunfar sobre as trevas da ignorância, conhecendo, não somente conhecendo o mundo, como também conseguindo controlá-lo. Para Marx, a Revolução Industrial ela mostrava que, de alguma forma, o homem estava sendo explorado. Então, os planos do iluminismo de progresso e autonomia baseados na razão não deram certo. Aos olhos de Auguste Comte, a sociedade moderna era: letra A, industrial para Marx. Aliás, aos olhos de Comte, a sociedade moderna era industrial e para Marx era capitalista. Letra B, pré-industrial e para Marx era industrial. Letra C, pré-capitalista, mas para Marx era capitalista. Letra D, democrática, mas para Marx era despótica. Ou alternativa E, liberal, mas para Marx era da exclusão industrial. Acertou quem escolheu a letra A, industrial, para Comte, e para Marx era capitalista. Comte define a sociedade moderna a partir do seu tipo de produção, ou seja, enquanto sociedade industrial. Tipo de produção que produz de forma racional e de forma científica, através do domínio que a ciência faz da realidade. Já para Marx, a sociedade deve ser definida segundo sua estrutura econômica. Lembrem que o conceito que orienta a análise marxista da realidade é o de materialismo histórico. A história é a história da forma como os homens produziam riqueza, como eles trabalhavam, transformavam a natureza em prol daquilo que era necessário em cada período histórico. Para Marx, a sociedade deve ser definida segundo sua estrutura econômica, e por isso a sociedade moderna é definida como uma sociedade capitalista. Por quê? Se produz riqueza de forma capitalista, se trabalha de forma capitalista. Beleza? Segunda questão. Na parte mais tardia de sua carreira, Comte elaborou planos ambiciosos para a reconstrução da sociedade francesa, em particular, e para as sociedades humanas em geral, baseado no seu ponto de vista sociológico. Ele propôs o estabelecimento de uma religião da humanidade que abandonaria a fé e o dogma em favor de um fundamento científico. Então nós vimos na segunda teoria dos três estados, ou três estágios, que o Comte via uma evolução histórica nessa tentativa do homem de compreender a sociedade e de compreender o mundo. A gente tinha o período teológico, em que o homem fazia uma tentativa de entendimento da realidade através do mito e da religião, na forma de crença, não deu certo. Depois do período teológico, a gente passa para o período metafísico, onde a filosofia tenta dar conta do que é a realidade através de sistemas absolutos, através da razão, através das ideias. E para Comte isso não dá certo, e aí a gente sai desse período metafísico e vai para o período científico ou positivo, onde a ciência
segundo Auguste Comte, dá conta de dizer aquilo que a realidade é. Não só de entender a realidade, mas também de manipular e de modificar esta. A sociologia estaria no centro dessa nova religião. Quando ele está falando aí de sociologia, ele está falando de sociologia, ele está falando de ciência, razão humana. Com base nessa assertiva, Comte aponta para o papel da sociologia como uma ciência fundamental para a compreensão. Letra A. Da ideia de revolução como solução para sanar as questões da desigualdade social. Essa é uma ideia levantada pelo Karl Marx, né? A ditadura do proletariado, a revolução social, a ditadura daqueles que trabalham. Letra B. Da crença na ação dos indivíduos como fator de intervenção na realidade. Letra C. Do consenso moral como solução para regular e manter unida a sociedade. Ou alternativa D. Dos elementos subjetivos da sociedade, tendo em vista a pluralidade social. Acertou quem escolheu a letra C. Do consenso moral como solução para regular e manter unida a sociedade. Lembrem do lema da nossa bandeira: ordem e progresso. Ordem social sem conflitos, sem revoluções, sem disputas. Daí vem a ideia do consenso, da unidade, da coesão. E progresso material, transformação da realidade e produção industrial. Isso aí já foi bastante visto e debatido em sala de aula. Terceira questão. Tanto Auguste Comte quanto Karl Marx identificam imperfeições na sociedade industrial capitalista, embora cheguem a conclusões bem diferentes. Para o positivismo de Comte, os conflitos entre trabalhadores e empresários são fenômenos secundários, deficiências, cuja correção é relativamente fácil. Ou seja, não é um assunto tão importante. Isso aí são percalços no caminho de evolução da sociedade de acordo com a ciência. Já para Karl Marx, os conflitos entre proletários e burgueses são o fato mais importante das sociedades modernas. Ou seja, o que para um é simplesmente um detalhe, para outro faz toda a diferença para poder entender a sociedade moderna. A respeito das concepções teóricas desses autores, é correto afirmar que, letra A, Comte pensava que a organização científica da sociedade industrial levaria a atribuir a cada indivíduo um lugar proporcional à sua capacidade, realizando-se assim a justiça social. Qual é a ideia de justiça para Comte? Aqueles que têm mais conhecimento deveriam dominar a sociedade. É uma ideia muito próxima ao que a gente tem hoje de meritocracia, mas para ele os mais habilidosos são aqueles que possuem o conhecimento científico. Então seria uma tecnocracia. Aqueles que dominam o conhecimento científico e dominam a técnica deveriam ser as mentes que administrariam a sociedade. Letra B. Comte considera que a partir do momento em que os homens pensam cientificamente, a atividade principal das coletividades passa a ser a luta de classes. Esse não é um conceito de Auguste Comte, e sim do Karl Marx, então a gente já viu que está errado. Que leva necessariamente à resolução de todos os conflitos. Letra C. Marx acredita que a história humana é feita de consensos. Isso é falso. A história humana é feita do conceito de luta de classes e implica, por um lado, o antagonismo entre opressores e oprimidos, burguesia e proletariado, e por outro tende a uma polarização em dois blocos, burgueses e proletários. Então ele começa errado, depois ele fala certinho. Se você for um leitor apressado e desatento, muitas vezes esses detalhes passam despercebidos, então muita atenção. Letra D. Para Karl Marx, o caráter contraditório do capitalismo manifesta-se no fato de que o crescimento dos meios de produção se traduz na elevação do nível de vida da maioria dos trabalhadores, embora não elimine as desigualdades sociais. Isso é falso. Quanto mais os meios de produção eles crescem, mais os burgueses têm poder e mais os proletários são oprimidos e são explorados. A alternativa é: tanto Auguste Comte quanto Karl Marx concordam que a sociedade capitalista industrial expressa a predominância de um tipo de solidariedade,
que classificam como orgânica. Esse conceito de solidariedade, mais especificamente orgânica, é o conceito de Emile Durkheim. Não é nem de Auguste Comte nem de Karl Marx, cujas características se refletirão diretamente em suas instituições. Alternativa correta, letra A, como a gente já havia visto. Quarta questão. A ordem e o progresso constituem partes fundamentais da sociologia de Auguste Comte. Inclusive é o lema da nossa bandeira, de inspiração positivista. Com base nas ideias kantianas, assinale a alternativa correta. Letra A. A ordem social total se estabelece de acordo com as leis da natureza, e as possíveis deficiências existentes podem ser retificadas mediante a intervenção racional dos seres humanos. Ou seja, a ordem do mundo ela é dada através da interpretação da ciência, e a ciência tem tanto poder para entender a realidade que ela é até capaz de consertar aquilo que está errado na sociedade, ou aquilo que está errado na natureza, aquilo que está errado no mundo. Essa alternativa está correta. Letra B. A liberdade de opinião e a diferença entre os indivíduos são fundamentos da solidariedade na formação da estática social. Essa diversidade produz vantagens para a evolução em comparação com a homogeneidade. O que é que tem de errado aqui? Essa liberdade de opinião e essa diferença entre os indivíduos, para Comte, era ruim, porque quanto mais tempo as pessoas passavam disputando, menos tempo elas passavam tentando entender a realidade e produzindo. Lembrem do lema ordem e progresso. Para haver progresso, precisa ter ordem. Letra C. O desenvolvimento das forças produtivas é a base para o progresso e segue uma linha reta, sem oscilações, e, portanto, a interferência humana é incapaz de alterar a direção ou a velocidade. É como se a produção econômica ela não seguisse a vontade das pessoas, ela teria uma vontade própria, o que é falso. Letra D. O progresso da sociedade em conformidade com as leis naturais é o resultado da competição entre os indivíduos, com base no princípio de justiça, em que os mais aptos recebem as maiores recompensas. O progresso da sociedade não está na disputa, nem na competição, e sim na ordem. Alternativa é: o progresso da sociedade é a lei natural da dinâmica social e, considerado em sua fase intelectual, é expresso pela evolução de 3 estados básicos: doméstico, coletivo e universal. A gente está vendo que esses 3 estágios são errados: é o teológico, metafísico e o positivo. Alternativa correta, letra A. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, um abraço e até mais.